boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Peço que todos se sentem. Estarei fazendo uma breve oração. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Jesus, que o Senhor deu para mim e para a Tua igreja. Que o Senhor possa, Pai, me usar, Senhor, com toda a graça e sabedoria do Teu Espírito. Fala com o Teu povo, Senhor, que veio te ouvir, que veio, Senhor, se alimentar, que veio buscar uma direção do Senhor, que veio buscar um consolo, que veio buscar, Senhor, uma correção pela Tua palavra. Fala conosco, Senhor Jesus, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, nessa passagem, ele inicia falando, dando continuidade no capítulo 6. No versículo 10 ele fala: "Não demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder." Ele está falando para que o crente, para que o cristão, aquele que estivesse sobre perseguição, aquele que estivesse buscando a Jesus e servir a Jesus, que ele continuasse vivendo em santidade, que ele continuasse orando pelos seus irmãos, que ele continuasse fazendo toda a boa obra que Deus tinha determinado para cada um deles, para que eles cumprissem seus ministérios, para que eles cumprissem seus deveres de cristão no meio da igreja, para o fortalecimento, para a edificação do corpo. E o apóstolo Paulo vai falar que para que esses crentes, para que esses cristãos, como Deus está falando nesse momento conosco, ele fala para nós que a gente tem que se fortalecer no poder que vem do Senhor, na força do seu poder, porque a gente sabe que se a gente for dar ouvidos aos nossos próprios pensamentos, nos momentos de desespero, nos momentos de desânimo, a gente chuta o balde, a gente desiste, a gente abre mão do nosso chamado, a gente abre mão do nosso ministério, a gente abre mão da salvação, a gente esquece o que Jesus fez por nós, a gente esquece a obra de Jesus. Tudo que a gente aprendeu pela palavra de Deus, a gente coloca tudo de escanteio, se desvia das costas para Deus. Mas é por isso que o apóstolo Paulo está falando para nós: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tenham como fonte de força, tenham como fonte de poder, para que vocês vençam as tribulações, as provações, o seu Deus. Tenham como fonte de força e de poder a própria força do teu Senhor e do teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Esse é o poder que tem que nos suster e que tem que nos mover. Esse é o poder que tem que estar vivo, aceso dentro de nós. É o poder do Senhor, é a força, é a unção do Espírito Santo, que veio por meio de Jesus, que veio por meio do sacrifício de Jesus, que veio por meio da vontade do Pai desde a eternidade, que tinha um plano para a salvação do homem, para fazer de dois povos um só povo, que hoje nós conhecemos como Igreja do Cordeiro, Igreja de Jesus, no qual nós fazemos parte. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 11 continua: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." Paulo já falou, eu creio que no capítulo 4 dessa mesma carta, ele fala da igreja como se fosse um edifício, ele fala da igreja como se fosse uma árvore, que tivesse que estar enraizada, que deveria estar enraizada em amor, enraizada no Evangelho, enraizada em Jesus, e que da mesma forma esse edifício, ele é edificado sobre tudo aquilo que os profetas ensinaram e sobre todos os ensinamentos dos apóstolos que nós aprendemos no Novo Testamento, ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Toda a Escritura é boa para corrigir, redarguir, exortar, para fortalecer e ensinar o crente a viver seguindo a vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo vai falar agora com a igreja de Deus, com a igreja do Senhor: vocês são como agora soldados,
Já falei para vocês que vocês são como árvore. Já falei para vocês que vocês são como um edifício, no qual cada um faz parte do fortalecimento, da edificação. Mas agora eu quero falar com vocês frente a frente. Vocês agora são como soldados, e por isso, como soldados, vocês indo para a guerra, indo para a batalha, para buscar, para alcançar aquele grande dia, alcançar a glória que Jesus tem reservado para os seus. Vocês têm que se revestir com as armaduras de Deus, para que vocês possam permanecer firmes, para que vocês, mesmo duvidando, permaneçam firmes, para que vocês, mesmo passando por tribulações, permaneçam firmes, para que vocês, passando provações, com dúvida no coração, vocês possam estar firmes. Aleluia a Deus. Aleluia a Deus. Aleluia. Não é que o crente não vai sentir dúvida, não é que o crente não vai sentir desânimo. Nós somos seres humanos imperfeitos, temos emoções e sentimentos, e quando Deus permite que o inimigo toque naquilo que é importante para nós, nossa base é estremecida, a gente começa a se desesperar, mas a gente se lembra de que Deus é o dono do ouro e da prata, a gente se lembra que Deus é o autor da vida, que mata e ressuscita, mas a gente se lembra que Jesus é aquele que nos deu a salvação, e que o Satanás não tem como tirar de nós essa salvação, que Deus nos amou ao ponto de dar Jesus como um sacrifício, para que Ele pudesse nos entregar a salvação, e esse amor Satanás não apaga, esse amor Satanás não tira da tua vida, essa marca, esse selo que é o Espírito Santo testifica de que Deus te amou, de que Deus quis te salvar, de que Deus te separou para Ele. Aleluia. Então, independente das lutas e batalhas e peleias que você está passando, é por meio do poder do teu Deus que você permanece firme. É por meio das armaduras de Deus que a gente vai ver detalhadamente o que é exatamente, que a gente vai permanecer firme. Não é com a força das nosso corpo, não é com a força e a convicção das nossas crenças, não é porque você estudou com profundidade todos os autores que você pode imaginar, livros que você leu, não é porque você conhece que você sabe exatamente como aplicar isso na tua vida. Salomão tinha toda a sabedoria, ao ponto de que Deus falou para ele: você vai ter uma sabedoria como nenhum homem teve, e como nenhum outro homem haverá. Mas assim mesmo ele se desviou, ele se entregou à luxúria, ele se entregou à prostituição, ele se entregou à idolatria. Mas é pela força do poder do nosso Deus que a gente permanece firme contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12: porque não temos que lutar contra carne e sangue. O cristão não luta contra homem, contra mulher, contra jovem, contra criança. O cristão não luta contra pessoas. O cristão não luta contra o seu irmão. O cristão não luta contra o ímpio. O cristão luta contra aquilo que está por detrás de tudo aquilo que parece maligno. O cristão luta contra os principados, luta contra potestades, luta contra os príncipes da treva deste século, luta contra as hostes espirituais da maldade, e isso nos lugares celestiais. É nas regiões espirituais. Glória a Deus. Paulo está advertindo o cristão. Não é contra o sistema mundano que você, não é contra o sistema do homem que você deve lutar, não é contra os soldados romanos que nos oprimem que vocês devem lutar, não é com espadas que você deve ferir o seu inimigo para tirar sangue, para tirar um pedaço do seu corpo, para se vingar, não é contra o imperador, não são contra as forças políticas de homens que você luta. Você luta contra aquilo que está por detrás agindo, aquilo que é maligno,
aquilo que é espiritual, aquilo que influencia eles, que é toda sorte de poder das trevas, toda sorte de entidade demoníaca, maligna. É contra isso que nós lutamos. Quando você se apresenta diante de uma pessoa ímpia, você não deve atacá-la com a palavra de Deus. Você deve falar no Evangelho. Você não chega para um mundano já corrigindo. Vamos supor que você era um pastor de ovelhas, um animal. A ovelha não te conhece. Na primeira vez que você vê ela saindo do rebanho, você pega um pedaço de pau e você abate. E você abate na segunda vez, e você abate na terceira vez. Você estará criando medo nela. Ela vai fugir de você. Mas se você tiver mansidão, se você tiver sabedoria do céu, não a do homem, se você tiver amor no teu coração, como Deus te amou, se você tiver o amor de Jesus na tua vida, não estou falando do amor, do teu amor, mas do amor de Jesus, que abriu mão da sua vida antes de você o conhecê-lo, ou seja, Deus entregou seu Filho, Jesus foi crucificado antes mesmo de você o conhecer. Ele te amou primeiro. Ele não precisou do teu amor para te dar a salvação. Ele não precisou de você para falar, talvez eu vou salvar esse. Não, ele me agrada, eu vou salvar essa pessoa, eu vou salvar essa mulher, eu vou salvar esse irmão. Não, porque ele fez isso para mim. Jesus não precisou do teu amor. Jesus não precisou das tuas boas obras. Jesus te chamou, Ele se entregou antes mesmo de você pensar sequer, nascer sequer, porque Ele já vê tudo. Ele nos amou primeiro. Esse é o amor de Jesus. Um amor que abre mão do seu direito para fazer o bem a outro. Amém. Mas não é um bem qualquer. É um amor que constrange o pecador. É um amor que faz o ímpio, o pecador, refletir nas suas más obras. É você pedir perdão sabendo que aquela pessoa que deveria estar te pedindo perdão, e você, por esse ato, você conseguir mexer com o coração daquela pessoa. Claro que o Espírito Santo estará agindo através da tua vida, do teu agir, do teu comportar, através do teu testemunho. O Espírito Santo vai ter uma abertura, trabalhar naquela vida, naquele coração. Aquela pessoa vai pensar, como assim ela me pediu perdão se eu a feri? Se eu a machuquei? Se eu arranquei dela aquilo que ela queria, aquilo que ela tinha de mais precioso, como ela está me pedindo perdão? Aleluia. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. E esse dia mau nós sabemos que são os dias em que Satanás começa a te atacar furiosamente de todos os lados, e você não entende por quê. Você não entende. Você tenta ser fiel em tudo, ainda que de forma imperfeita. Você tenta ser fiel em tudo com Deus, e na tua inocência tu está te perguntando, meu Deus, por que isso? É problema daqui, problema de lá, é problema aqui, problema ali. E você fica como um louco perdido. O que está acontecendo? Será que eu estou quebrando algum princípio? Será que eu estou esquecendo alguma passagem? Será que eu não estou lendo a Bíblia suficiente? Será que Deus, o que está acontecendo? Em pecado eu não estou vivendo? O que está acontecendo? E nesses dias que Satanás vai te atacar com as astutas ciladas dele, são nesses dias maus. E é por isso que o apóstolo Paulo e a palavra de Deus nos diz, para que a gente possa estar preparado.
como soldado, com toda a armadura, nos fortalecendo no poder que Deus nos dá, para que a gente possa ficar firme. Você percebe que ele fala de ficar firme no versículo 11 e ele fala de ficar firme também no versículo 13, porque são dias terríveis. Aleluia. Versículo 14: estai, pois, firmes, terceira vez, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. E aqui eu inicio: estai, pois, firmes, tendo os seus lombos cingidos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Irmãos, ao mesmo tempo que eu estou pregando, eu quero trazer uma curiosidade. Vocês sabiam que o apóstolo Paulo, ele se baseou no livro do profeta Isaías para falar das armaduras de Deus? Perceba que no versículo 14 fala do cinto da verdade e da vestimenta da couraça da justiça. E em Isaías capítulo 11, versículo 5, vai falar exatamente da mesma coisa. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Aqui é uma profecia, e para quem tem o hábito da leitura da palavra de Deus, já percebe por aqui de quem é que está falando. Quem é que viria e que teria a justiça como cinto e a verdade em seus rins? Quem é que representa na Bíblia? Qual é o personagem? Qual é o homem que representa a perfeita justiça de Deus na terra? Qual é o personagem na Bíblia que representa a perfeita verdade de Deus? No livro de Reis você vai ver, se você ler 1 Reis até 2 Crônicas, você vai perceber o reinado humano. E esse reinado humano sobre a nação de Israel é cheio de altos e baixos. A gente até viu na escola bíblica dominical, como jovens, a nação de Israel viveu um período unido somente com 3 reis: Saul, Davi e Salomão. Depois de Salomão, houve uma divisão da nação de Israel. 10 tribos se separaram e foram para a banda do norte, reino do norte, reino de Israel. 2 tribos foram para a banda do sul, reino do sul, Judá e Manassés. E se você ler, você vai perceber que cada um dos reinos tiveram mais ou menos de 19 a 20 reis. E foi pouca minoria de reis que serviram a Deus com sinceridade, que trouxeram o culto a Deus novamente, porque a nação de Israel tinha se perdido na idolatria, e trocando agora com o Deus adorado, tudo muda, mexe com a espiritualidade daquela nação. Uma nação que tinha vida e abundância, servindo ao Deus verdadeiro, agora servindo a falsos deuses, é morte espiritual, é depravação, é imoralidade sexual, é destruição dos valores que Deus tinha estabelecido para a nação de Israel, para que ela fosse uma nação separada, santa, ungida, para fazer a diferença naquele meio onde as nações serviam outros deuses e tinham práticas abomináveis a Deus. E a nação de Israel se entregou a esses mesmos deuses, se entregou à mesma vida espiritual, se entregou à mesma condenação dessas nações, se entregou às mesmas práticas dessas nações. E no livro de Reis você vai perceber um reinado de homens imperfeitos, um reinado de homens ímpios, um reinado de homens que desagradavam, desaprovados de Deus, uma nação perdida, uma nação desaprovada, uma nação que tinha sido separada para ser uma nação
ungida, santa, e agora estava em toda sorte de moralidade. Mas essa profecia de Isaías 11 estava falando de um que viria para estabelecer um reinado perfeito, que viria para estabelecer um reinado com justiça verdadeira, que estabeleceria como valor da nação, como valor principal, a verdade de Deus. Isaías, claro, estava falando do reinado pacífico e perfeito de Cristo, que não haveria dor, não haveria morte, não haveria apenas verdadeira justiça, não haveria mal, não haveria perigo e nem risco algum. Mas Jesus veio à terra e isso não foi estabelecido. É porque essa profecia faz parte da nossa esperança futura. Esse reinado é o reinado que em breve nós vamos viver ao lado do nosso Senhor. Quando Ele vier em glória, quando Ele vier com os seus anjos, quando Ele vier buscar a igreja, quando Ele vier para estabelecer o seu reinado durante 1000 anos nessa terra, que todos aqueles que estarão com Ele, a sua noiva, os eleitos, os escolhidos, os separados, aqueles que foram lavados e comprados pelo sangue do Cordeiro, reinarão as nações com vara de ferro e esmiuçará todas as nações ímpias. Aleluia. Versículo 15: e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Aleluia. Aqui está falando de Isaías 52, versículo 7. Sim, versículo 6. Sim, diz ele: pouco é o ser meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Versículo 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Aleluia. Glória a Deus. Isaías, Deus próprio fala para Isaías: Isaías, tu pensa que ser meu servo não tem nada demais, né? De que minha promessa de restaurar as tribos de Jacó e tornarem a trazer os remanescentes de Israel não vale de nada, né? Você acha que eu apenas te falei isso, mas não vou cumprir? Ou talvez tu ache que isso está longe de acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra. Mas essa profecia tem algo muito mais profundo. Você vai lendo, você percebe no... Aleluia. Em Isaías 52. Isaías 52. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de sua terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhando-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4 do capítulo 52 de Isaías: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Na verdade eu errei. Esse daqui é Isaías 53, irmãos, me perdoe. No capítulo 52, aleluia, Isaías pensa, e Deus fala o que ele pensou. Tu acha que é pouco o fato
eu te escolhi como meu servo e como eu estou te usando para profetizar a restauração de Israel. Mas eu te escolhi para ser luz para os gentios e para ser salvação até as extremidades da terra. Só que essa profecia vai se cumprir em Jesus e depois se continua se cumprindo na igreja. Aleluia. No capítulo 52 de Isaías a gente entende, aleluia, glória a Deus, a gente entende que paz seria essa, aleluia, que paz seria essa, que evangelho da paz é essa, que Paulo fala, que Isaías fala, no capítulo 53, é a paz que veio por meio de Cristo, é a paz que se manifestou quando Jesus recebeu todo o castigo que era nosso sobre Ele. Era um castigo que era para cair sobre nós, mas recaiu sobre um homem que era experimentado de dores. Nele não tinha beleza, ele foi rejeitado quando ele teve que nascer na manjedoura, não tinha lugar para ele, para os seus pais. Ele foi rejeitado nas sinagogas, quando ele pregava, quando ele tinha os seus discípulos. Ele foi rejeitado diante do povo de Israel, durante o tribunal de Pôncio Pilatos. Ele foi rejeitado, até na cruz, por um dos ladrões. Sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Sobre ele estava a nossa culpa, sobre ele estavam os nossos pecados, sobre ele estava caindo a ira de Deus, sobre ele estavam todas as feridas e marcas que estavam sobre ele, todas as enfermidades, todo o mal que deveria cair sobre nós pelos nossos pecados, recaiu sobre o inocente que morreu como cordeiro mudo indo ao matador. Você consegue entender que evangelho da paz é esse? O apóstolo Paulo está falando, calça os pés com o evangelho da paz. Te prepara, cristão, para pregar deste evangelho que nos traz a paz. Te prepara para pregar sobre esse evangelho que eu mencionei no capítulo 2 dessa mesma carta aos Efésios. A paz que o Jesus criou, fez naquela cruz, por meio da sua crucificação, por meio do seu sacrifício, por meio da sua obra, a redenção, o sangue derramado, o sangue que nos comprou, o sangue que nos lavou de todo o pecado, o sangue que cobriu nossa culpa, o sangue que pagou a nossa dívida com Deus, o sangue que abriu o véu, o sangue derramado que nos trouxe a vida novamente dos nossos pecados, porque estávamos mortos. Aquele sangue sendo derramado daquele homem inocente, daquele homem que você conheceria como Jesus de Nazaré, que você conheceria como Jesus, Filho de Deus, que você conheceria como Cordeiro de Deus, que você conheceria como Leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé, aleluia, aquele que ressuscitou dentre os mortos e reina e vive ao lado do Pai eternamente, aquele que está sentado no trono de glória, aquele que elegeu e separou uma igreja santa e remida para viver diante da presença do Pai, aquele que deu a sua vida para te fazer filho amado de Deus, para te fazer cidadão do céu, aleluia. Aleluia. Esse é o evangelho da paz. Crente, se prepare para pregar o evangelho da paz. Crente, leia a palavra de Deus e medite nela para pregar o evangelho da paz. Não é o evangelho que espanta o ímpio, não é o evangelho que vai destruir o ímpio, é o evangelho que mostra a vontade de Deus para com o homem, a boa vontade, o amor de Deus revelada no sacrifício de Jesus. O amor de Deus revelado no sacrifício de Cristo, para trazer o homem de volta a Deus, o homem que quis se afastar de Deus, o homem que escolheu se afastar de Deus, e Deus, como soberano,
salvação para este homem. Homem miserável, perdido e morto em seus delitos e pecados. Era você, era eu, antes de conhecer a Cristo, antes de aceitar Jesus como Salvador, antes de compreender as verdades deste Evangelho que nos traz a paz. Aleluia. Glória a Deus. Você se levanta e você ora e você agradece a Deus, porque teve um dia que pagou aquilo que você devia a Deus. O castigo que era para cair sobre você, você só consegue se levantar da cama, ter a paz com Deus, falar com Deus em oração, porque teve um que abriu esse caminho para ti. O sacerdote eterno. Não precisa mais derramar sangue de animal. Não precisa mais cerimônias. Porque o Cordeiro foi morto na cruz e abriu um caminho eterno para a humanidade. Caminho para a salvação, redenção, perdão. Perdão para todo tipo de pecado. Perdão e salvação para todos os homens e mulheres, para toda sorte de pessoas de faixa etária de idade, círculo social, nível econômico, não importa. Aleluia. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Vocês se lembram quem sepultou Jesus? Foi o rico. Aleluia. E a profecia se cumpriu. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Agora vem a reviravolta do versículo 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Mas se ele for morto, como ele veria a posteridade dele? Ele ressuscitou. E que posteridade seria essa geração que veria desse que foi morto, que recaiu sobre ele os pecados? Era nós, os salvos, a igreja, de geração em geração. Esse mesmo evangelho continuaria sendo pregado, essa mensagem continuaria sendo pregada, ultrapassaria as fronteiras de Israel, passaria pela Europa, pela África, chegaria na América do Sul, iria para a América do Norte, e assim foi pregado, seria pregado esse mesmo evangelho que salva o homem da morte eterna. Aleluia. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Vocês se lembram quando Deus começa a criação? A cada dia da sua criação que passa, no final ele fala que tudo que ele fez, ele via e dizia que era bom. Da mesma forma, Jesus agora, como um criador da nova aliança, um criador de uma nova vida, o criador agora de uma humanidade regenerada, restaurada, salva, ele veria para o seu sacrifício e diria: valeu a pena. Valeu a pena eu ter morrido nessa cruz. Valeu a pena eu ter sido fiel a Deus até o fim. Valeu a pena eu ter derramado meu sangue em favor da minha igreja. Valeu a pena eu ter morrido em favor de pessoas que nem nasceram ainda, porque eu vejo que haverá um povo meu,
haverá um povo meu que não vai se sujar, haverá um povo meu que eu estarei comprando com meu sangue, que será fiel comigo até a morte, haverá um povo meu que estará comigo na eternidade ao lado do Pai, haverá um povo que vai me servir, não somente de lábios, mas de coração, vai confessar que eu sou seu Senhor, seu Deus e seu Rei, aleluia. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. Deus fazendo ali, agindo na criação, criando terra, criando mar, criando as separações, criando dia, criando noite, criando as vidas nos ares, na terra, nos mares. Deus, a cada dia que passa, Ele vai falando que era bom. E da mesma forma, Jesus também, com a mesma essência do Pai, porque Jesus é eterno, Jesus é Deus, Jesus é o Deus Filho, que se manifestou para cumprir com o seu ministério, cumprir com o plano da salvação para a humanidade, aleluia. Ele veria a sua obra feita na cruz e diria: valeu a pena. Ele veria a obra da sua cruz e ficaria satisfeito. Deus continua dizendo: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento. Ele está chamando Jesus de justo aqui. Isaías talvez não saiba quem era esse Jesus, quem era esse justo, quem era esse homem que ia vir, mas Deus sabia. O autor da mensagem sabia. Isaías profetizava, Isaías falava, Isaías talvez não compreendia totalmente, mas ele era fiel com a mensagem, e Deus também é fiel com a mensagem que Ele dá ao mensageiro. Aleluia. E o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, ou seja, com o conhecimento da obra de Jesus, da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus, da ressurreição de Jesus, justificará a muitos. Muitos vão se tornar justos, muitos vão ser justificados diante do Pai, muitos vão ser salvos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos com a sua parte. Jesus deu a sua noiva para... Deus deu a sua noiva, deu a noiva para Jesus. E com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu espero que